Cuba, uma ilha vibrante no Caribe, é conhecida por sua rica cultura, música contagiante e belas praias. Porém, além desses aspectos turísticos, existem costumes e tradições únicas que definem o cotidiano dos cubanos. Entre estas tradições, uma em particular se destaca pela sua intimidade e significado profundo: a prática do quinqué. Aqui em Outro Mundo, espera por você. Exploraremos a lâmpada e seu significado sexual na cultura cubana, seguido de uma imersão na fascinante história, cultura e sociedade de Cuba. O quinqué em Cuba é muito mais que uma simples lamparina a óleo. É uma prática íntima que tem raízes profundas na vida sexual e emocional dos casais cubanos. A tradição das lanternas originou-se em tempos em que a eletricidade não era comum, e os casais acendiam essas lâmpadas para criar uma atmosfera calorosa e romântica. Esta luz suave e fraca não só proporcionou privacidade, mas também promoveu uma ligação emocional mais profunda entre os casais. O costume da lâmpada começou num período em que eram comuns as noites sem luz. Nesse contexto, os casais encontraram na luz da lâmpada uma forma de se sentirem mais próximos e conectados. Esta prática não se tratava apenas do ato sexual em si, mas de criar um ambiente onde a comunicação e a intimidade eram fundamentais. Com o passar do tempo, mesmo com o advento da eletricidade, muitos casais continuaram a preferir a luz suave da luminária para seus momentos íntimos. Na cultura cubana, o ato sexual é visto como uma manifestação da profunda ligação entre duas pessoas. A luz da luminária, por ser calorosa e acolhedora, ajuda os casais a relaxar e a se concentrar mais no vínculo afetivo. Este foco na intimidade e na conexão emocional é um aspecto central da prática da lanterna. Embora a eletricidade esteja amplamente disponível hoje em dia, a tradição da lâmpada perdurou. Alguns cubanos ainda usam lamparinas tradicionais a óleo, enquanto outros optam por velas ou luzes fracas para recriar a atmosfera desejada. Esta prática tem se revelado adaptável, evoluindo ao longo do tempo, mas mantendo a sua essência de intimidade e ligação emocional. Se você gosta de descobrir mais sobre as tradições e costumes únicos de Cuba e de outras culturas fascinantes, inscreva-se em nosso canal no YouTube. Publicamos conteúdo educativo e divertido que o levará a uma viagem cultural ao redor do mundo. Cuba tem uma história rica e complexa que moldou a sua identidade atual. Desde a colonização espanhola no século XV, passando pelas lutas pela independência no século XIX, até a Revolução Cubana de 1959, cada período deixou uma marca indelével na ilha. Cuba foi colonizada pelos espanhóis em 1492, quando Cristóvão Colombo chegou às suas costas. Ao longo dos séculos seguintes, a ilha tornou-se um importante centro de comércio de açúcar e tabaco, com uma economia fortemente baseada na escravatura. A influência espanhola ainda é evidente na arquitetura colonial de cidades como Havana e Trinidad. O século XIX foi um período de turbulência e luta pela independência. Liderada por figuras como José Martí, a Guerra de Independência cubana culminou em 1898, quando a Espanha foi derrotada e Cuba se tornou uma república sob a influência dos Estados Unidos. A Revolução Cubana de 59, liderada por Fidel Castro, Ernesto Che Guevara e outros, transformou radicalmente o país. O governo revolucionário implementou reformas agrárias e sociais, nacionalizou indústrias e estabeleceu um Estado socialista que perdura até hoje. Esta revolução continua a ser um tema de intenso debate e análise dentro e fora de Cuba. A cultura cubana é um mosaico vibrante de influências africanas, espanholas, indígenas e mais recentes. Música, dança, comida e festividade são aspectos fundamentais deste rico patrimônio cultural. Cuba é mundialmente famosa por sua música e dança. Ritmos como son, salsa, mambo e cha-cha-cha tiveram impacto global. A rumba e a música afro-cubana, com raízes nas tradições africanas, também são fundamentais para a identidade musical da ilha. A arte cubana é diversificada e foi influenciada pelas correntes internacionais, bem como pela política e história local. Artistas como Wilfredo Lam deixaram uma marca indelével na arte contemporânea. Na literatura, escritores como José Martí e Alejo Carpentier contribuíram significativamente para o cânone da literatura latino-americana. A comida cubana é uma deliciosa mistura de sabores e técnicas culinárias. Pratos como arroz com pollo, picadillo, tostones e ropa vieja são essenciais na dieta cubana. A influência africana fica evidente no uso de ingredientes como banana e feijão. As festividades em Cuba são coloridas e cheias de vida.
O Carnaval de Santiago de Cuba é um dos mais famosos, com desfiles, música e dança que atraem visitantes de todo o mundo. Outras festividades, como o Festival do Fogo e o Festival Internacional de Ballet de Havana, também destacam a rica vida cultural da ilha. A sociedade cubana foi moldada pela sua história, política e cultura. Apesar dos desafios econômicos e políticos, os cubanos são conhecidos pela sua resiliência, criatividade e espírito comunitário. A vida cotidiana em Cuba pode ser desafiadora devido às limitações econômicas e ao embargo. No entanto, os cubanos encontram formas de se adaptar e prosperar. A economia informal e a solução são aspectos importantes da vida cotidiana, onde a criatividade e a improvisação são essenciais. A família é o núcleo da sociedade cubana. As relações familiares são fortes e generalizadas, abrangendo não apenas parentes próximos, mas também uma rede mais ampla de amigos e vizinhos. As reuniões familiares e as celebrações comunitárias são comuns e refletem a importância da comunidade na cultura cubana. Cuba é conhecida pelos seus sistemas de educação e saúde, gratuitos e acessíveis a todos os cidadãos. A educação é altamente valorizada e o país tem uma elevada taxa de alfabetização. O sistema de saúde cubano, apesar dos recursos limitados, é reconhecido internacionalmente pela sua abordagem preventiva e comunitária. A economia cubana é maioritariamente estatal, com um setor privado em crescimento desde as reformas dos últimos anos. O turismo é uma das principais fontes de receitas e o governo tem promovido iniciativas para atrair mais visitantes. No entanto, a economia continua a enfrentar desafios significativos devido ao embargo e outras restrições internacionais. Cuba é um país de diversidade religiosa. A santeria, uma religião afro-cubana, é amplamente praticada, combinando elementos do catolicismo com tradições iorubás trazidas pelos escravos africanos. O catolicismo também é comum, e nos últimos anos, outras denominações e religiões cristãs ganharam seguidores. Cuba enfrenta numerosos desafios, incluindo problemas econômicos, restrições políticas e a necessidade de modernização. No entanto, o espírito resiliente do seu povo e a sua rica cultura oferecem uma base sólida para o futuro. Os cubanos continuam a adaptar-se e a encontrar formas inovadoras de superar as dificuldades. Cuba é um país de contrastes e complexidades, onde a história, a cultura e a sociedade se entrelaçam de uma forma única. A prática da lâmpada é apenas um exemplo de como as tradições íntimas podem oferecer uma janela para a vida e o espírito de uma nação. Da sua rica história à sua cultura vibrante e sociedade resiliente, Cuba continua a ser uma fonte de fascínio e admiração. E agora que chegamos ao final deste vídeo, gostaria de saber uma coisa sobre você. Você imaginava que a vida em Cuba era assim, ou tinha outra ideia de Cuba em mente? Eu li você nos comentários. Para mais conteúdos fascinantes sobre Cuba e outros destinos culturais ao redor do mundo, inscreva-se em nosso canal no YouTube. Todas as semanas partilhamos vídeos detalhados que o levarão numa viagem pelos mais incríveis costumes, tradições e paisagens do planeta. Não se esqueça de curtir nossos vídeos e ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma atualização.